Seguidoras, seguidores do programa ICL, especialmente o Espiritualidade na Ação. Bem-vindas, bem-vindos, mais uma vez juntas e juntos, trabalhando a espiritualidade, que é uma força de Deus que oferece a qualquer ser humano que queira se colocar a serviço de um mundo melhor. E eu quero parabenizar todos os que estão sintonizados com a Pop TV do Rio Grande do Sul, que transmite pelo canal 23.1. Também pelo pessoal que está em Sobradinho, o canal 23.1 é em Porto Alegre. E o canal 45.1 é em Sobradinho, também Rio Grande do Sul. E todos os demais irmãos e irmãs que estão agora ligados a nós, dê seu like. Vamos fazer com que esse programa contagie o máximo possível de pessoas em prol do que nós sonhamos. Um debate, uma consciência, uma formação. Hoje, o programa, portanto, tem uma proposta. Mas antes eu quero convidar a nossa vereadora, Kate Lima, para participar, sua última participação nesse período conosco. Bem-vinda, Kate. Kate, dê sua mensagem para o povo aí. Obrigada, Frei. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho e conversar como que a gente consegue colocar nossas espiritualidades, né, na ação da construção de um mundo melhor. Exatamente. E o convidado de hoje é o nosso querido Leonardo Boff, um homem que é franciscano de origem e vai com certeza ser eternamente franciscano. Teólogo de primeira linha, filósofo, professor universitário. Ele é um dos maiores escritores do Brasil e da América Latina. Leonardo Boff, meu irmão, só uma mensagem para o nosso povo. Olha, muito boa tarde a vocês todos e acreditem que a espiritualidade não é simplesmente religiosidade. Os cientistas nos Estados Unidos chamam New Science, a nova ciência, diz que a espiritualidade pertence à essência do ser humano, como a inteligência, como a vontade, como a sensibilidade. Nós somos seres espirituais. Então, aquilo que nós estamos falando aqui é evocar essa espiritualidade que está dentro de cada um e que nos acompanha durante toda a vida, porque enquanto vivemos, dentro de nós está o Espírito agindo. Exato. E esse Espírito que age nos convoca hoje para refletir espiritualidade e a teologia da prosperidade. Espiritualidade e a teologia da prosperidade. É algo assim interessante essa temática da teologia, porque ela é uma corrente doutrinária da fé cristã que nasceu há tempos atrás e ela entende a riqueza como bênção de Deus e, consequentemente, a pobreza como maldição de Deus. É um tremendo equívoco da minha visão e tenho certeza que nós vamos conseguir superar isso no debate de hoje. Antes, portanto, da gente começar com o debate, vamos refletir um texto bíblico. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que vocês precisam serão acrescentadas. Isto é uma fala de Jesus a partir da linguagem de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Meu irmão Boff, a gente está muito feliz com a sua presença. No seu entender, o que é prosperidade? E ela, a prosperidade que a teologia quer transmitir, essa prosperidade, ela é equivocada na compreensão de um Jesus histórico e de um Jesus espiritual? Olha, em si a prosperidade é uma coisa boa, porque todo mundo quer ser feliz, quer crescer. Agora, não pode ser só uma parte do ser humano, a parte material, a acumulação de riqueza e tudo. Inclusive, eu leio o texto aqui de São Mateus: não acumuleis riqueza na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ajuntai riquezas no céu, onde nem a traça nem a ferrugem as corroem,
e ninguém os arromba, pois onde estiver a riqueza está o teu coração. Então, eu acho que o problema, o equívoco dessa tendência da prosperidade, que ele só pega o Antigo Testamento, prosperidade material. E nós, quando saímos desse mundo, largamos tudo e levamos só as nossas boas obras. Então, é uma profunda ilusão pensar que a riqueza nos realiza, abre as portas do céu. Pelo contrário, lembrem, o rico e pulão é o próprio Lázaro, porque ele que era rico teve a pior sorte, e o Lázaro que era pobre, tinha fé, teve aberto o reino de Deus. Então, eu acho que devemos avançar, Frei Davi e David, para um outro ponto, porque essa doutrina da prosperidade ela está mudando para a doutrina do domínio. E essa é muito perigosa, porque a prosperidade tem duas dimensões. Uma religiosa, reúne o pessoal, etc., e lê o Antigo Testamento e promete mil coisas, fala da luta espiritual, que é uma outra invenção que não tem nenhum cabimento, porque Cristo venceu todos os demônios, eles não têm poder nenhum. E a prosperidade ligada ao capitalismo, ligada àqueles que querem dominar o mundo mediante a riqueza. Então, é um lado político e um lado religioso. A doutrina do domínio é muito mais grave, porque ela é internacional, se articula com todos os países, nasceu nos Estados Unidos, é presente na Ásia, no Brasil, que significa introduzir a religião bíblica, a religião, o fator religioso, como o único fator organizador da sociedade. As leis religiosas são as únicas, e todas as demais leis e religiões são falsas, devem ser combatidas. Então, o domínio é a imposição de um tipo de religião na linha do Antigo Testamento, que é materialista, e por isso é uma expressão do capitalismo. Não nos enganemos, é uma trampa, é uma enganação que o capitalismo faz usando a religião e o domínio das leis de Deus sobre toda a humanidade. Como se nós não tivéssemos inteligência, tivéssemos história, e Deus permitiu que nós criássemos o nosso tipo de sociedade com suas leis. Então, impor uma religião com violência será a maior perversidade da religião, porque religião é de liberdade, acolhida de Deus, respeito às demais expressões e entender que todas elas são caminhos possíveis que chegam lá dentro no coração de Deus. Mas essa do domínio, não. Ela é política. Ela quer impor a única lei religiosa como a única válida no mundo e todas as demais falsas que devem ser combatidas e perseguidas. Primeiro, quero dizer que é sempre um prazer ouvir o Leonardo, assim, é sempre uma grande aula, assim. Estou me sentindo aqui aprendendo muito. Eu fiquei muito pensando também como a própria Bíblia, né, traz lições valiosas, né? A gente tem grandes profetas e homens de Deus, homens que a própria Bíblia fala que é justo, que tinha um coração conforme o olhar de Cristo, como o próprio Jó, que passou dificuldades. Então, para mim, a teoria da prosperidade, a própria Bíblia traz uma outra perspectiva, né, do que é prosperidade, do que é justiça social. Acho que tem muito a ver sobre o que o Leonardo trouxe, no sentido de o quanto que o capitalismo, né, também está dentro das religiões. E aí eu queria muito fazer uma pergunta nesse sentido, no sentido da prosperidade a partir da justiça social mesmo, a partir desse olhar da prosperidade para todos, né? Talvez o que há mais falta de hoje é justiça social e solidariedade. Porque um grupinho de 8 pessoas, não 8 empresas, possui sozinhos, esses 8,
mais riqueza do que 4 bilhões e 700 milhões de pessoas que estão na pobreza. Então, isso não é prosperidade, isso é dominação, isso é desumanidade. A gente tem que entender bem o que é a prosperidade. É aquilo que realiza virtualidades humanas, isto é, garante às pessoas que têm a sua casa, a sua comida, seu trabalho, mas garante também a paz espiritual, a relação de empatia, de solidariedade com os irmãos, abertura total a Deus, que é um Deus de infinita bondade e amorosidade e que considera cada um. E sobre cada um de nós, quando nascemos, ele diz aquilo que ele disse ao seu filho: tu és meu filho, tu és minha filha bem-amada. Então, esse Deus é que nos dá felicidade, prosperidade, alegria, e devemos convidar esses cristãos, porque são muitos cristãos pentecostais. Enquanto os números dizem 31% são evangélicos e 52% das igrejas, edifícios, pertencem aos pentecostais. Então, nós devemos convidá-los a eles, vir ao encontro de Jesus, ir para as comunidades de base, para o círculo bíblico, para o encontro de oração. Aí vão encontrar a figura de Jesus, que é misericordioso, que manda amar até os inimigos, que quer a nossa felicidade mediante o amor incondicional até com os inimigos. Então, essa humanização o Evangelho traz. Isso não é Antigo Testamento. Antigo Testamento é passado já, ele culminou em Jesus e nós vivemos dessa herança que Jesus nos traz. Jesus foi um pobre, morreu pobre e exaltou a pobreza como uma forma de desprendimento em função dos outros, para que todos tenham o suficiente e o decente para viver. Sem isso, não há prosperidade. Há desgraça, há sofrimento, há morte, há isso que nós estamos vivendo atualmente na humanidade. Há um conflito explícito entre prosperidade na visão de Deus e prosperidade na visão de alguns que coordenam esse movimento da teologia da prosperidade. Em 2010, o censo nos disse que 13,5% dos brasileiros já eram adeptos da teologia da prosperidade. E a previsão é que em 2030 subisse muito mais o índice. O censo que acabou de ser divulgado mostrou que a previsão de crescimento teve uma queda. Me parece que o debate sobre os equívocos da teologia da prosperidade está fazendo muita gente acordar. Boff, você acha que é por aí mesmo? Essa consciência de fazer com que os cristãos católicos, evangélicos, de qualquer outra tendência, consiga perceber que a prosperidade de Deus passa por outra trajetória? Ou você acha que precisamos de melhor entender a teologia da prosperidade? Bom, primeiro, eu nem chamaria de teologia, porque teologia é uma coisa sagrada. É a crença, doutrina da prosperidade material. A pessoa diz, eu era pobre, agora tenho uma casinha e tenho outra na praia. Isso tudo foi dado por Deus. Tudo isso nós não levamos para a eternidade. A prosperidade que Deus quer, essa dimensão humana, onde a gente cresce humanamente no amor, na solidariedade, a gente olha para o lado, vê o irmão caído, estende a mão para levantá-lo, vê alguém chorando, vai e fala com ele, enxugue a lágrima, bote uma mão no ombro, console-o. Essa é a prosperidade humana, que é mais do que material. Nos torna realmente ricos em amor, em solidariedade, em gestos que nos torna próximos aos outros, fazer dos distantes próximos e dos próximos irmãos e irmãs, como é a parábola do bom samaritano. Então, eu acho que a prosperidade de Deus, e essa que é a verdadeira da Bíblia,
ela é um conceito completo. Toma o corpo, toma o espírito, toma a mente e toma especialmente o coração humano, para que ele seja mais humano ainda. E é isso que Jesus queria, e em função disso ele pregou e viveu. Muito bom. Lá, te ouvindo, me trouxe muito uma lembrança de uma passagem também que tem, acho que se a minha memória não falha, em 1 Pedro, né? Que fala muito sobre os pastores de ovelha não se envadecer pela ganância, né? Mas sim pela boa vontade de cuidar das ovelhas, né? E aí eu queria muito te ouvir também, porque existe um grande perigo de como os líderes, né? Os líderes, grandes líderes religiosos que inclusive falam isso, pode influenciar aí essa busca, né, por riqueza. E aí muito encontrando, principalmente dentro de periferias e favelas, se você, inclusive, culpando as pessoas pelas suas próprias dificuldades, pelos direitos que não chegam, né? Então, se você não consegue é porque a culpa é sua, então você não está perto de Deus. Sendo que a própria Bíblia diz para não ter a ganância, mas ter boa vontade de cuidar das ovelhas. Queria muito te ouvir sobre essa responsabilidade que todos os líderes, os grandes líderes religiosos deveriam ter sobre pregar isso, principalmente para a gente pobre, né, que está lutando, inclusive, para colocar comida na mesa. Você vê que nas pregações dos pastores nunca se ouve "feliz de vocês pobres", mas é antes os ricos. Sim. Eu vejo aqui em São Mateus que diz: em verdade vos digo que é mais difícil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, diz a Jesus aqui que é mais fácil, e é completa. Os discípulos perguntam a ele: então, como é que é? Em verdade vos digo, dificilmente um rico entra no reino de Deus. E é por isso que um camelo entra mais fácil numa agulha. Veja, esses textos deviam ser meditados, relativizar a pobreza. No outro lugar do Evangelho diz a riqueza boa, que serve aos demais. Se você tem um bem e possa distribuí-lo, isso é a verdade pregada por Jesus. A participação, a comunhão de todos. E quem só fica nessa prosperidade material acaba desiludido, porque o ser humano tem duas fomes. Fome de pão, que a gente comendo sacia, mas tem fome de Deus, tem fome de amor, tem fome de comunhão, tem fome de ser aceito, tem fome de amor. Esses valores são infinitos. Esses são os valores que nos humanizam. E o pão só humaniza quando a gente fala o nosso pão, reparte o pão e faz dos outros companheiros, isto é, aqueles com os quais a gente come junto o pão. Esse pão sim traz prosperidade, porque ele traz humanidade. Isso mesmo. Sim. E olha só, o Off foi muito explícito quando ele pontuou, né, que a questão da prosperidade é no amor, prosperidade na ajuda aos pobres, prosperidade no perdão, e assim vai. Veja só, é uma visão que Deus quer que tenhamos de prosperidade. Agora, Ele, Deus e todo o cosmos, não nos impede de termos dignidade de viver. E você pode ter dignidade. E, inclusive, Eduardo Moreira vai dar uma aula domingo agora, dia 29, com o seguinte título: Investir é para todos. Olha só, Eduardo Moreira, no ICL, domingo, às 20 horas, dia 29, vai dar uma aula. Investir é para todos. E nós temos certeza de que ali você vai entender que é possível você ter uma vida digna sem usar essa visão equivocada que a teologia da prosperidade impôs a todos nós. Boff, nessa linha aí, muitos fazem guerra e o mundo hoje está muito, muito equivocado fazendo guerra. E por trás da guerra tem aí também uma disputa de prosperidade,
uma disputa de poder econômico e financeiro. Nós sabemos que a China e a Rússia fez grandes acordos com o Irã. E é justamente contra esse grande acordo da China e da Rússia com o Irã que os Estados Unidos estão vendo que ele está ficando para trás. Boff, as guerras. Como resolver esse problema de não deixar a humanidade pegar esse caminho doentio de guerra em vista do poder, da prosperidade? Que dica você dá para a humanidade nesse exato momento onde a guerra está sendo o grande foco, a grande opção dos maus dirigentes? Olha, a guerra é uma das coisas mais trágicas que tem, mas a gente tem que ser concreto. A guerra está dentro de nós. A gente tem o lado de sombra, de amor, de ódio, de bondade, e tem também a dimensão de sombra, de raiva, de ódio, que convive dentro de nós. Isso passa para a sociedade, passa para as nações, passa para os grandes poderosos, então se enfrentam. O nosso desafio é que essa dimensão de luz, de bondade que está dentro de nós, coloque de lado, controle essa dimensão sombria de raiva e ódio que está dentro de nós também. Quantas vezes dá vontade, às vezes, esganar alguém que está ofendendo uma criancinha pequena. Então, isso, nós temos que saber dominar isso. A guerra é quando a gente larga esses demônios que habitam dentro de nós e eles eliminam a bondade, a misericórdia, a compaixão, cometem homicídios e especialmente a morte de crianças, destruindo cidades inteiras como está ocorrendo agora. E nós devemos pedir a Deus mesmo, porque há o risco, e criamos os meios para isso, que numa guerra destruamos toda a vida do planeta e da natureza. Se a Rússia e a China se enfrentarem com os Estados Unidos, isso um grande pensador, Chomsky, amigo do Brasil, disse: estamos a 2 segundos do relógio da meia-noite, do relógio atômico. Pode vir uma guerra, porque é disputa de poder. Os americanos dizem um mundo e um reino nosso. E outros dizem não, o mundo é de todos, é multipolar, todos participam, ninguém manda um sobre o outro, pelo contrário, colaboramos juntos para criar a casa comum, onde todos possam estar lá dentro com suas culturas, suas religiões. Eles não querem isso, eles só querem eles e os demais submetidos, inclusive à força. Então, se isso ocorrer, e nós devemos pedir a Deus que isso não aconteça, porque nós estamos numa iminência de algo trágico para a vida e para a natureza. Mas eu acredito que Deus, que é amante e apaixonado da vida, não vai permitir isso. Exato. Antes da mensagem final da Kate, Leonardo Boff, eu quero partilhar com vocês, com muita alegria e muita assim, explosão do coração, de dizer que um grupo da comunidade negra e branco solidários fizemos despacho com 15 conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça de Minas Gerais desviou 460 cartórios do concurso público de cartório e deu para seus amigos, os amigos do rei. E nós fomos na justiça e conseguimos abrir um processo contra o presidente do Tribunal de Minas Gerais e a justiça obrigou o presidente do Tribunal de Minas Gerais suspendeu o concurso para cartório e incluir no concurso as 460 serventias, cartórios que haviam sido dados para pessoas amigas. Com isso, eu quero conclamar meus irmãos negros, vamos ter mais quase 100 vagas para negro disputar vaga de cartório, que agora nós temos cota para negro ser tabelião. Então, conclamo todos os negros e negras do Brasil que fazem direito, inclusive aqueles negros e aquelas negras que não tiraram o AB.
porque para disputar concurso de cartório não precisa de OAB. Então, Boff, estou muito feliz porque essa vitória veio agora e vai sair nos próximos 3 dias na imprensa. Conseguimos uma vitória tremenda contra o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, Boff, sua mensagem final nessa fala minha, e Keiti, sua mensagem final nessa fala que eu acabei de fazer. Fico surpreso, porque cada vez o Frei David traz uma coisa nova e sempre libertadora. Isso que ele está dizendo é a verdadeira prosperidade, aberta a todo mundo, não os privilégios. Então, eu quero agradecer a luta dele, apoiar isso e manter sempre aberto o nosso coração para aquela verdadeira riqueza que a gente pode levar para a eternidade e apresentar a Deus. E Deus, que é bondoso e misericordioso, apesar de nossas falhas e de nossos erros, nos acolhe porque nos dá a plena felicidade, prosperidade em todos os sentidos, onde nós, como homens e mulheres, seremos homens e mulheres novos, à semelhança do Cristo ressuscitado. Primeiro, eu acho que para mim isso é a verdadeira prosperidade, né, Frei? A gente sabe o quanto a sua luta também muda a vida de várias pessoas, principalmente pessoas negras e brancos pobres, mudou a minha vida. Se hoje eu estou vereadora é também porque eu passei pela Educafra, porque eu tive oportunidade, porque o que falta para pessoas pobres, para as pessoas negras, são oportunidade, é isso que a gente está na luta. E eu sempre que eu estou aqui, eu gosto muito de falar sobre a fase de Madre Teresa, porque para mim ela fala muito sobre teoria da prosperidade, sobre colocar a espiritualidade na ação, na construção do mundo melhor, quando ela diz que as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Que a gente possa rezar, que a gente possa orar, mas que a gente também possa fazer, assim. Exatamente, muito boa essa frase, Madre Teresa, muito forte, muito potente. Vamos ver uma mensagem final do programa de hoje? Isso é do Salmo 37. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Esse é o problema do mundo. Muita gente acumulando, por exemplo, os cartórios. Cartório que rende 3 milhões, estava na mão de filho do presidente do tribunal. Cartório de 3 milhões e meio, na mão de parente de governador de Minas Gerais. Cartório de 2 milhões e 800, na mão de deputados. Ou seja, havia um verdadeiro assim, abuso do poder econômico, desviando de quem fez concurso um direito sagrado. E isso está sendo mudado na força, portanto, de ter o pouco, se distribuir o mais possível e tirar da mão dos ímpios esta prosperidade que é de todos nós. Olha, que Deus abençoe a meu irmão Boff, que Deus abençoe a minha irmã Keiti na sua missão, que ela consiga se reeleger vereadora, ou deputada estadual, ou federal, quem sabe, né? E peço a Deus agora que nos olhe e que nos acompanhe nessa oração final. Senhor Deus, que bom estar aqui juntos, nessa mesa sagrada, mesa da palavra, mesa da reflexão. Pai, abençoai meu irmão Leonardo Boff em todo o seu trabalho de produzir conhecimento e reflexão para o mundo melhor. Abençoai a vereadora Keiti, da cidade de São Paulo, para que ela consiga ser cada vez mais firme e consciente na luta por justiça, especialmente, Pai, fazendo a audiência pública que ela acabou de definir hoje, junto com a Educafro, sobre o desvio do dinheiro que deveria ser aplicado com os moradores em situação de rua. Desvio de dinheiro a nível municipal, desvio de dinheiro a nível estadual e, infelizmente, também desvio ou não aplicação de dinheiro a nível federal. Essa audiência pública vai debater tudo isso para que nós consigamos trazer dignidade aos moradores de rua. Que a prosperidade que Deus quer é essa: tirar o irmão da rua, dar de comer a quem tem fome, ajudar aos presos, ajudar os que sofrem. Isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bom, amém. Amém. Muito bom. Olá, eu tenho uma dica importante para te dar e tem a ver com o seu dinheiro. Fazer investimento não é algo reservado apenas para as pessoas muito ricas, não, e que entendem a questão do mercado.
O Instituto Conhecimento Liberta, o nosso ICL, quer mudar esse panorama, quer que você tenha acesso às informações que vão mexer com a sua poupança, com o seu dinheiro. É um manual para você começar a entender de verdade como é que opera o mercado financeiro. Eduardo Moreira, que veio do mercado, conhece bem isso, vai dar uma aula online de graça. É para você que quer cuidar do seu futuro sem depender de ninguém e sem embarcar em canoas furadas, discutindo e analisando tudo que tem a ver com dinheiro. Para essa aula, investir é para todos. No dia 29 de junho, um domingo, a partir das 8 da noite. Fique de olho que alguma coisa melhora na sua economia pessoal. Até lá.